Saudações, caros patriotas, nacionalistas. Vou comentar hoje um pouco aqui a respeito de dois fatos importantes da última semana, que foram exatamente a aprovação da reforma da Previdência e a questão da prisão em segunda instância. Muito bem. Sobre a reforma da Previdência, realmente não adiantou falar, não adiantou eu fazer aqui planilhas, vídeos explicativos, né? Isso já há um bom tempo atrás, questão de quase um ano atrás, onde eu demonstrava ali que a Previdência no Brasil, ela tinha na verdade um superávit e, portanto, não justificaria o tipo de reforma conforme ela está sendo feita. E interessante é que, faltando aí 2 ou 3 semanas para a votação final, aí um grupo de professores da Unicamp, laureados e tudo mais, eles decidiram então lançar aí um ponto de vista, um estudo, demonstrando que realmente não era necessário, né? Isso foi veiculado em alguns órgãos aí de imprensa, em alguns jornais, revistas, mas nada adiantou, né? Inclusive cabe aqui dizer o seguinte: o silêncio da esquerda brasileira é gritante, né? O silêncio da esquerda brasileira faz um barulho tremendo, né? Por quê? Porque estão também dentro do sistema, e para eles também ficar de boca fechada é vantagem. Quem sabe lá na frente sobra mais alguma coisinha para eles roubarem. Daí chega no dia da votação, né? Exatamente no dia da votação, daí alguns economistas começam a dizer que realmente parece que a enxadada que foi dada é um pouco mais profunda, né? Vão se conseguir aí vamos dizer assim, a tal da reforma vai ser assim um tanto quanto mais amarga do que se previa, né? As pessoas vão ter que se dedicar mais, sim, elas vão ter que dedicar-se muito mais. Eu já coloquei aqui que isso significa um avanço de pelo menos 15% na poupança das pessoas, na poupança daqueles que vão se aposentar. 15%. E é muito tempo. E é muito dinheiro também. Mas, na verdade, os efeitos disso tudo, eles não vão aparecer agora. Eles vão aparecer daqui a algum tempo. Em 1 ano, 2 anos, 3 anos, não acredito que haverá, assim, maiores reclamos, né, por parte da população. Mas eu acredito que na faixa aí dos 5 aos 10 anos, daqui uns 15 anos mais ou menos, vai haver muita gritaria. Porque daí vão começar a cair na realidade muitos daqueles que hoje estão aí a favor dessa reforma da Previdência, dentro de 10 ou 15 anos vão cair na realidade, na amarga realidade que o que foi feito aí vai deixar, o que foi feito aí vai trazer. Isso se ainda não avançarem outras reformas que estão tentando aí encampar, né? Porque se outras reformas, de acordo com aquilo que eu tenho ouvido, de acordo com aquilo que estão tentando colocar, nós vamos ficar não iguais ao Chile, vamos ficar num estágio muito pior do que o Chile. Exatamente muito pior do que o Chile. E interessante que ontem à noite, né, eu ouvindo aí o tal do Diogo Mainardi e Ricardo Amorim no Manhattan Connection, essas duas antas, ou melhor, antas não, eles são muito espertos porque ganham muito dinheiro do sistema para dizer o que dizem, tá? E o senhor Ricardo Amorim, quando foi perguntado a respeito da crise que está acontecendo no Chile, ele disse que realmente ele não sabia, ele não entende como que poderia acontecer, porque sempre que aumentam aí o preço dos combustíveis na França, aumentam o preço do metrô no Chile, aumentam o preço do diesel no Equador, as pessoas ficam revoltadas. Ele não entendeu o que acontece. Muito bem, eu vou explicar o que acontece.
acontece o seguinte: infelizmente a população, ela foi cooptada pela engenharia do consentimento e aceitou isso de bom grado. O diversionismo, o divertimento. E quando o povo fica impedido de trabalhar, porque isso nós estamos falando aqui de meios de transportes, e quando nós falamos em meio de transporte, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro fluxo, a primeira demanda por transporte é exatamente para levar trabalhadores para o trabalho. E as pessoas estão tão preocupadas exatamente em ganhar, não importa quanto, né? Porque isso já estava previsto dentro da engenharia do consentimento, não importa quanto, né? Desde que seja R$1 mais do que o teu vizinho, eles então vão estar aí extremamente preocupados em não poder chegar no trabalho para receber aquele salário de fome no final do mês. E quando você faz um aumento um tanto quanto significativo, né, no preço das passagens de metrô, no preço dos combustíveis, você acaba com umas economias já exatamente no limite, você acaba impedindo as pessoas de trabalhar, você acaba impedindo as pessoas de chegar ao trabalho. E quando você impede as pessoas de chegar ao trabalho, isso é problema, porque eles vão começar a perder dias de serviço, eles vão começar a chegar no final do mês com um déficit, né? Não vai sobrar dinheiro para nada, não vai sobrar dinheiro para cerveja, não vai sobrar dinheiro para o jogo de futebol, não vai sobrar dinheiro para pagar TV a cabo. Então isso é muito complicado, porque daí a diversão, o diversionismo vai por água abaixo. E indo por água abaixo, o diversionismo, acabou-se, então, acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? Manifestações e tudo mais. Tá? Agora, é inegável que no Chile, né, uma grande parcela das pessoas que ali estavam, realmente, viu, Ricardo Amorim, eles não estavam lá por conta do preço do transporte, mas estavam lá sim por conta dos salários miseráveis que estão sendo pagos aos aposentados. Ricardo Amorim é um camarada que deve conhecer o Chile, assim como eu conheci o Chile, trabalhei no Chile durante algumas vezes, né? E acabei conhecendo bastante lugar. Na verdade, o Chile é o seguinte: o Chile é um país absolutamente extrativista, né? Possui as maiores minas de cobre do mundo. Cobre é um metal de valor bastante considerável, porque é utilizado em toda a indústria eletroeletrônica, em grande quantidade, transmissão de energia e tudo mais. Isso todo mundo sabe, né? Então, as minas de cobre do Chile, elas são bastante importantes e são o carro-chefe. O extrativismo aí vamos dizer assim, o principal, a locomotiva que puxa o PIB do Chile, certo? Quando começaram a acontecer reformas em termos de previdenciárias, né, como aconteceu aqui no Brasil, alguns setores, né, e também o ultraliberalismo, só para vocês terem uma ideia, né, o Chile, você chega lá, os carros são todos importados do Japão, da Coreia, e carros usados. Por quê? Eles estão ali no Pacífico, estão de frente para o Japão e para a Coreia, e esses países eles costumam descartar os carros usados com 2, 3 anos de uso. Então esses carros aí usados são exportados e chegam a preços muito baratos, né, no Chile, no Peru, no Equador, e portanto não existem lá montadoras de veículos. Esses veículos são todos importados e normalmente carros de segunda mão, em ótimo estado, né? E também com a política ultraliberal que existe no Chile, as tarifas de importação foram baixadas. Então, se você parar hoje para procurar algum produto que seja manufaturado ou industrializado, que seja fabricado no Chile, você não vai encontrar, porque a indústria de transformação no Chile ela é simplesmente pífia, e o que existe é voltado para o setor de mineração, mais em questão assim de manutenção. Mais ou menos o que vai acontecer no Brasil.
estão matando a indústria brasileira, né? Estão dando um jeito de destruí-la aos poucos, né? Está sendo morta aos poucos, e estamos nos transformando aqui em extrativistas e consumistas, conforme acontece no Chile, extrativistas e consumistas. Nós consumimos, extraímos riquezas do subsolo, né? Aqui no Brasil, no caso, agricultura, né? Minério de ferro, petróleo, e tudo isso é extraído. A grande quantidade de dinheiro que entra com isso acaba indo parar na mão de uma pequena parcela da população, e grande parcela da população daí vai ficar a ver navios e vai ficar na berlinda, e para fazer com que aposentados não ficassem com tanto dinheiro assim na mão, já deram um jeito de fazer um corte agora na Previdência, né, para deixar ainda mais escravizados aqueles que estão aí ainda na fase de trabalho, né, naquela fase ainda de estarem trabalhando, ainda estarem construindo suas vidas. E isso é terrível. Isso é terrível. Nós vamos chegar na situação do Chile. Só para vocês terem uma ideia, eu trabalhava com setor de comercial, né? Fui gerente de exportação de uma empresa, e no Chile eles me procuravam para que, se eu quisesse fazer importação aqui para o Brasil de orégano, de trutas pescadas lá no Porto Mum. Porto Mum é uma parte que fica perto da Patagônia, Argentina, lá embaixo né, no mapa. Peixe lá de Porto Mum, orégano, pescado e coisas desse tipo assim. Ninguém nunca veio me oferecer uma máquina, nunca ninguém veio me oferecer ali um dispositivo, um software, nada disso, né? A indústria do Chile simplesmente ela não existe. Se alguém conhece aí algum produto importado do Chile, mesmo que seja aí, sei lá, um sapato, um chapéu, sei lá o que, um terno, uma gravata, que me apresente, porque tudo o que eles consomem vem da China, da Coreia e do Japão. Tudo é simplesmente consumismo, né? E aqueles que ainda trabalham no setor extrativista, o que vai acontecer aqui no Brasil. Todo mundo a massa trabalhadora vai ter que se fixar no setor extrativista, e é aquele negócio, né? Se eu tiver R$1 a mais do que o meu vizinho, está tudo certo, então é assim que funciona. Então, voltando a dizer, dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai se perceber grande movimentação aí por parte dos aposentados aqui no Brasil. Mas a partir de 5, 10 anos, 15 anos, a barra vai pesar, né? Muitos daqueles que forem se aposentando vão começar a entrar em dívidas, isso é inevitável que aconteça, e daí nós vamos ver como é que fica. Nós vamos ver como é que fica. Eu não vou comentar aqui detalhes dessa reforma, né? Porque eu já fiz isso num vídeo e não surtiu tanto efeito assim, né? Vou esperar vocês e as pessoas irem aí sentindo na pele o que vai acontecendo. Vamos esperar a que eles falem, mas já digo de antemão, tanto os sindicatos como a esquerda brasileira, como aquilo que se chama de oposição dentro do Congresso, o silêncio dessa gente é condenatório, porque ficaram em silêncio absoluto, porque também estão interessados nesse dinheiro, né? Mesmo que o governo que aí está não continue mais, eles estão sim interessados no dinheiro que vai sobrar no caixa, e eles sempre aí como os intermediários, né, entre os donos do poder e os pobres coitados desse país, eles também precisam ganhar o dinheirinho da representação que eles vão estar fazendo, não é mesmo? O silêncio dessa gente é ensurdecedor e bastante comprometedor também. É possível ler-se aí claramente o interesse dessa gente em dinheiro que vai estar no caixa no futuro, e já estão se preparando aí para a volta, tá? Quanto ao senhor Diogo Mainardi, esse daí é um pouco mais complicado, porque tudo para ele agora gira em torno do STF
que o problema que está acontecendo no Chile é porque está acontecendo corrupção, e porque a corrupção na América Latina, porque o STF do Brasil, etc. Diogo Mainardi, a gente sabe que ele tem lado, a gente sabe que ele está aí trabalhando em cima do projeto aí do Sérgio Moro, e isso daí já é conhecido. Eu já coloquei aqui no Circo versus o Teatro, e ele está aí junto com o pessoal do teatro, brigando aí contra o pessoal do circo, que é o pessoal do PT e do Lula, e a gente já sabe, é tudo briga por poder, e para isso eles têm que desconsiderar, porque se de repente alguma coisa daquela que está acontecendo no Chile venha a contaminar aquilo que nós temos aqui em questão de política no Brasil, pode ser que o projeto deles não se consolide e não siga adiante. Então, um não sabe o porquê está acontecendo, na realidade sabe muito bem, é uma pessoa bem informada, né, seu Ricardo Amorim, e o outro diz aí que para ele agora o mundo é a corrupção, né, sendo que ele está num dos países mais corruptos do mundo, que é a Itália, e nem por isso ele fica se preocupando, ele fica de lá se preocupando com o Brasil. Isso é coisinha antiga do amiguinho dele, Francis, né, que acabou morrendo, ninguém tem nada com isso, mas ele deveria se fixar no trabalho dele como jornalista e começar um pouco a falar a verdade às vezes e parar com essa brincadeira de querer enganar as pessoas. Se bem que para ele deve estar tudo muito bem, está ganhando muito dinheiro com isso, né? Com relação ao STF e à prisão em segunda instância, eu gostaria de dizer algumas coisinhas aqui bastante rápidas. Primeiro que eu acho que o seu Lula não deveria sair da cadeia. Na verdade, a prisão em segunda instância ela seria até interessante para cobrir uma falha da própria justiça brasileira, que é exatamente a demora. Aqui no Brasil tudo é demorado em termos de justiça, e essa demora que acaba se tornando injustiça em muitos casos. Tanto daqueles que têm para receber alguma coisa que tem de direito e não consegue, como daqueles que têm que pagar penas e pagar, que também acabam aí sendo beneficiados e também se promove injustiça na outra ponta. Então a injustiça se promove nesse país exatamente devido à morosidade dos julgamentos, à morosidade dos trâmites, né? Isso daí é que é o problema desse país aqui. Então, prender em segunda instância reduziria, vamos dizer assim, uma instância, né? Então seria, vamos dizer assim, um pouco mais rápido a confirmação aí das penas. Se bem que isso vai contra aquilo que está na própria Constituição brasileira, que diz que somente depois de transitado em julgado, ou seja, de todas as instâncias cumpridas, e o julgamento em todas as instâncias, é que o cidadão vai aí para a cadeia. Então o problema do Brasil vai continuar acontecendo da mesma forma, tá? Vai continuar sendo do mesmo jeito, né? Porque se começar a demorar daí da primeira para a segunda instância, também da mesma maneira vai acontecer aí de se causar a impunidade. Com relação ao seu Lula, a gente sabe, o PT cometeu sim uma série de crimes. O problema é que são crimes que se amparam em questões legais que existem nesse país. Eu digo, o modelo que existe aqui no Brasil, ele é absolutamente, é um queijo suíço, é fácil de se roubar dinheiro. Então os políticos se aproveitam disso. E é o que o PT fez, é o que o PSDB fez, é o que o PMDB fez. Então isso daí é um queijo suíço, é uma facilidade. E mesmo depois da tal da Lava Jato, eu não vi nesse país aqui uma movimentação por parte dessa gente de fazer algum tipo de modificação no modelo para exatamente impedir, né, que se possa cometer o crime autorizado. O Lula cometeu uma série de crimes autorizados, sabe? O PT cometeu uma série de crimes autorizados. E daí aconteceu que ninguém conseguia arrumar provas para botar essa gente na cadeia. E daí veio aí a tal da Lava Jato, o seu Sérgio Moro cometeu uma série de crimes também
para produzir falsas provas, produzir falsidades para poder botar o cara na cadeia. O cara é culpado, é culpado. O cara cometeu crimes, cometeu. Só que daí até você comprovar e ter provas para embasar aquilo que você está ali colocando, vai uma distância bastante grande. E infelizmente o modelo brasileiro, ele permite que você se utilize de uma série de artifícios e não deixe rastros, não deixe provas fáceis para serem para você colocar na cadeia aquele criminoso. Então é isso exatamente o que acontece. Precisa haver uma modificação do modelo que nós temos aqui, o modelo administrativo, modelo de gestão, para que esses crimes autorizados não aconteçam. O problema é que eles acabam acontecendo, os crimes autorizados, e daí quem que vai provar? Que crime eu cometi? O apartamento não está no meu nome, o sítio não está no meu nome, aí já começa a se complicar, aí começa a se ter que fazer uma série de construções aí, né? Entendeu? Uma série de fantasias aí para conseguir botar o cara na cadeia. E agora uma coisa, isso é mal feito, né? Agora o cidadão está aí prestes a ser colocado na rua de volta e vai rir da cara de todo mundo, vai rir da cara de todo mundo, porque o modelo é podre. Agora vê se esses políticos que estão aí, vê se o STF, vê se essa gente está preocupada em modificar esse modelo corrupto que está aí, tá? E não venham com essa história de que depois que o Bolsonaro assumiu não existe mais corrupção. Não, ela está batendo ainda forte, desde a menor prefeitura que existe nesse país até o governo federal. A corrupção continua no mesmo lugar onde sempre esteve. Os crimes autorizados, eles continuam acontecendo. É muito fácil se conseguir boquinhas, comissões por aprovações e tudo mais. E tudo isso absolutamente lícito, justificado, sabe? Então, não existe, se não houver a modificação do modelo, pode-se botar aí até a prisão em primeira instância, porque não vai adiantar nada, sabe? Se você tiver aí Ministério Público daí tendo que correr atrás de provas ilícitas para poder prender o cara, ficar fazendo construções aí, malabarismo para poder arrumar aí alguma coisa para botar o cara na cadeia, né? Conforme foi feito aí com o Lula, por uma questão política, então é isso que vai continuar acontecendo, sabe? Não adianta nada votar prisão em segunda instância, em primeira instância, em nenhuma instância, sabe? Não adianta. O modelo é podre, o modelo é carcomido, não adianta tentar remendá-lo. Portanto, não adianta ficar se estressando com o STF, não adianta ficar se estressando porque o Lula vai sair da cadeia, não adianta, o modelo vai continuar o mesmo, né? O modelo continuará o mesmo. Hoje ainda nós estamos sabendo, porque o governo Bolsonaro está com o seu Sérgio Moro com o pé em cima das investigações aí do próprio governo. O governo não vai ser incriminado agora, mas caso no futuro haja aí uma troca, muita coisa vai aparecer, muita coisa, desde um cartão corporativo que o senhor Bolsonaro não presta contas a respeito deles, né? Então eu continuo aqui, né, dizendo, não existe outro caminho a não ser o nacionalismo, a não ser um projeto como o NAVE, para que nós possamos aí passar a limpo, colocar um novo modelo que, sabe, cerceie a ação desses bandidos. Eu não vejo nenhuma ação nesse sentido. A única ação que tem hoje é produzir provas fajutas, como a Lava Jato fez, bota o cara na cadeia, numa segunda instância, devido a uma tremenda brigaiada e processo e tudo mais aí contra a STF, intimidação, ameaças e tudo mais, né? Porque a justiça é lenta, ela poderia ser mais célere, poderia ser tudo muito mais rápido nesse país aqui, né? Só que daí ela sendo rápida, ela acaba prejudicando determinados poderosos aí, né? Que não estão cometendo crime, né? Eles cometem crime sim em outras áreas, mas não estão cometendo crimes dentro do serviço público, não é uma questão política,
mas são amigos dessa gente que está no governo e que sempre estiveram no governo, dos políticos, né? Então eles cometem os crimes deles, mas daí às vezes são pegos, aí se a justiça andar rápido, pode ser que, né, complica a vida desses caras aí. Então, é isso que acontece no Brasil, né? É um jogo, é uma mentira, um teatro, é uma coisa absolutamente ridícula que acontece, né? E o pior de tudo é ver o povo ficar aí se debatendo, ficar discutindo se está certo e se está errado, não é? Isso é absolutamente ridículo. Ridículo porque deveria partir do povo, sim, não ficar discutindo as bobagens. Nós deveríamos emparedar todos esses vagabundos que estão aí, entende? E colocá-los na seguinte condição: vocês estão fora. Quem manda aqui agora é o povo. E ponto final, sabe? E vamos aí traçar um novo modelo, vamos aí traçar um novo governo, vamos aí traçar nova Constituição, vamos traçar tudo de novo. Mas sem essa de ter mandatários, ditadores, espertalhões da vez aí. Entenda, subentendam-se aqui todos, de esquerda à direita, de extrema esquerda à extrema direita. Todos vocês são lixo. Lixo que esse país não precisa.